Boa noite a todos, mais uma live aqui transmitida pela nossa subseção. Live hoje especial com nossos amigos presidente aqui da OAB Cabo Frio, nosso amigo Kelvin, bem como também o nosso amigo Dr. Diego, presidente da OAB Iguaba, e o presidente que vos fala aqui também nas horas vagas, fazendo aqui de apresentador também aqui em meio a essas lives todas aí, quanto à Covid-19. Não podemos fazer as palestras presenciais, então vamos de live cada vez mais. Então, estamos agradecendo aqui o nosso amigo Kelvin, como nosso colega doutor Diego, que gentilmente deixaram dos afazeres dele lá nas subseções para falar um pouquinho com a gente hoje aqui, desse trabalho tão importante, que é o trabalho desenvolvido à frente das nossas subseções aqui no Estado de Janeiro. E hoje estamos trazendo aqui colegas de peso para poder realmente falar em relação a esse trabalho desenvolvido aqui, tanto lá em Cabo Frio, Raul do Cabo, meu amigo Kelvin, bem como também aqui na OAB Iguaba, nosso amigo doutor Diego Moraes. Uma boa noite, amigos Kelvin, meu amigo doutor Diego. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Diego. Boa noite a todos aí da OAB Macaé. É um prazer ter mais os amigos aqui. Dar uma boa noite também aqui aos nossos ouvintes. Aqui nós estamos falando aqui para advogados de Macaé, Conceição de Samão, Carapebus. Nossos amigos aqui mais próximos aqui também, Casimiro e Rio das Ostras. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Naildo, bem como também aqui o nosso amigo Carlos Augusto, que está ali em Rio das Ostras. E também aqueles estudantes que estão sempre nos prestigiando aqui. Nós estamos aqui em Macaé, a Faculdade Estácio, no nível de Direito, bem como a UF. E também, obviamente, o nosso ouvinte aqui da subseção Cabo Frio, bem como também Iguaba e todos os demais ouvintes de outras subseções. Então, amigos, sem mais delongas, vamos lá. O que nosso amigo Kelvin, diretoria e toda essa equipe aí de peso, aliás, quero agradecer meu amigo Kelvin aqui, que me indicou lá a inscrição da colega agora, que me atendeu naquela diligência na semana passada, trabalho de excelência lá desenvolvido. O que o nosso amigo tem feito aí na subseção aí, em meio à Covid-19, começando com o meu amigo Kelvin, que pega ali Cabo Frio e Raul do Cabo. Nesse período de suspensão das atividades do fórum, suspensão das atividades da UAB, e bem como de grande parte do comércio da nossa região aqui, eu vou te falar que foi um dos períodos que eu mais trabalhei nesse ano de OAB, Fabiano. Eu pensei que eu tinha ralado bem no primeiro ano de mandato aqui, mas nesse período de Covid aí foi terrível, muita coisa para o advogado, principalmente a questão do mandado de pagamento, foi uma questão que trouxe bastante trabalho para as subseções, né? O advogado sem pagamento, sem receita, então a questão de cestas básicas, do apoio, a CARD até trouxe uma parcela bem com isso aí, então acho que foi um trabalho bastante desgastante para todos nós. Meu amigo Diego, a mesma pergunta, como é que está lá Iguaba em relação a essa questão, essa Covid também? Boa tarde a todos e todas, todos os ouvintes do Facebook. Obrigado, Fabiano, pelo convite, tão generoso. Muito bom estar aqui com dois colegas de uma área abrangência, né, enorme. Né? Macaé é uma subseção grande, né, que compreende Carapebus, Quissamã, Conceição de Macabu, e além de Macaé, Kelvin também, Arraial e Cabo Frio, e eu aqui Iguaba, né? Uma subseção pequena, Iguaba uma cidade menor. Então, assim, a questão da nossa subseção, tivemos as suspensões das atividades, né, por conta do Covid, a redução das atividades, por conta disso, tivemos também a ajuda, né? Todas as subseções foram ajudadas em relação às questões das cestas básicas, que muito ajudou. A questão do mandado de pagamento também, tudo sendo feito pelo meio eletrônico e tudo mais. Agora que a OAB, né, regulamentou mais a questão dos despachos, porque a gente não estava sendo ouvido pelos magistrados. Então, agora isso aí foi muito importante, essa última decisão agora, com a nossa prerrogativa atuante, e conseguimos essa busca aí pelos despachos que tanto estavam necessitando, né? Porque tem processos também em Macaé, eu sei a dificuldade, tem processos que estão conclusos lá, e às vezes nem sempre a gente é atendido a contento, mas assim, aqui em Iguaba também a gente tem encaminhado os e-mails eletrônicos e tudo mais. Nesse período aí, obviamente, de Covid, a gente sabe que não tem como fazer exatamente aquilo que a gente conseguia fazer
sem a Covid, mas a Covid parou o mundo, não tem como realmente a gente atribuir nesse momento a culpa. Dizem que um certo país aí foi o responsável, mas, enfim, é uma situação realmente que parou o mundo. Então, muito é cobrado da subseção, né, que o trabalho possa ser desenvolvido, mas é importante pontuar que tem se feito dentro do possível e impossível, mas dentro de uma pandemia. Nós estamos realmente aí dentro de uma questão de isolamento, como é veiculado pelas autoridades, e temos que respeitar, mas às vezes o advogado não entende que a gente está dando uma pandemia, então não é como caminhar exatamente quando realmente não tivesse uma pandemia. Então, dentro dessa questão como um todo, como é que tem sido feito o recebimento dos mandados de pagamento? A gente sabe realmente que em algumas cidades aí tem algumas questões em relação à abertura de banco, isolamento, né? E então, como é que tem sido essa questão do recebimento do mandado de pagamento, alvará, em relação a essa questão? Começando com o nosso amigo aqui, doutor Kelvin. Mesmo que teve essa pandemia, o início de tudo, que parou, o tribunal parou tudo, você aqui no grupo aí de presidentes que a gente faz parte do WhatsApp, eu chamei a OAB Rio, falei, olha só, acho que a gente tem que pegar um pouco mais pesado quanto ao Banco do Brasil, as questões todas, mas no início, como a gente estava em tratativas com o Banco do Brasil, eu acabei me antecipando aqui, eu chamei a gerência para a conversa, olha só, o advogado não pode ficar sem receber. Vocês não podem receber o advogado, mas o advogado também não pode ficar sem receber o mandado de pagamento. É bom, fizemos um convênio aqui com o TJ, RJ e Brasil. Eu acho que foi as primeiras ações que passou a agir dessa forma. A OAB que tornava os mandados e caminhava para o banco. O advogado recebia diretamente na conta dele ou na conta do cliente. E, posteriormente, vieram aqueles atos aí do Tribunal Corregedoria que estava até vir o número da conta bancária diretamente no mandado. E com o TRT também, da mesma forma, o nosso PAB aqui, o Igor, atendeu a gente muito bem. Ele colocou o e-mail à disposição também dos advogados, então ele fazia tudo online. Então, assim, eu acho que foram 3 semanas iniciais de muita turbulência, né? Desde quando fez fóruns, mas isso foi em março. Meados de abril, a gente já estava aqui com praticamente quase todos os advogados recebendo seus mandados. Algumas exceções quanto à Justiça Federal, que na verdade não, apesar de São Pedro da Aldeia, até a competência em Cabo Frio, mas a sucessão de Cabo Frio não tem competência para atuar em São Pedro da Aldeia. Isso foi para o doutor Neemias, lá com o presidente. A gente conversava muito também aqui, e realmente teve bastante contratempo, até hoje tem, né, de RPV e precatório. Há uma dificuldade com a Justiça Federal, emenda quanto a isso. E também mandados da Caixa Econômica Federal em relação ao TJ. Isso é uma grande dificuldade nossa, porque a gente não tem um diálogo com a parte do TJ e Caixa Econômica aqui na região, bastante contratempo, o advogado tem que entrar em fila, mas a gente já está resolvendo isso. Então, a gente está conseguindo aqui firmar um convênio também com a Caixa para que todos os mandados oriundos da Justiça Comum, em virtude da Caixa Econômica, sejam ali direcionados por e-mail também. Alguns advogados ficam um pouco acanhados de enviar um e-mail para a OAB, a leque de ou não de alvará e mandado de pagamento, tudo bem para facilitar a vida do advogado. Que ele possa ali não ter que se deslocar até o banco para receber, sair de uma agência bancária, vai pagar a taxa do TED, que infelizmente tem que ser por conta do advogado. É um questionamento também que eu faço, já que ele é um guardião do dinheiro do depósito judicial, o banco, eu acho que ele tinha que ter esse ônus também de arcar com essa taxa. Mas, pois bem, passa para o advogado. A forma que você tem hoje de poder toda a sua vida de mandado de pagamento, de advocacia do seu cliente, já consegue expedir 2 mandados de pagamento, contrato honorários. Então, assim, os juízes aqui estão bem abertos a essa negociação, conversei com muito durante a pandemia, conseguimos ir ajustando ponto a ponto até chegar hoje na parte estabilizada, que eu acho que veio para ficar, Fabiano. Sem dúvida, não tenho a dúvida disso. Essa questão da taxa é muito interessante, acho que é quase R$20 que cobra lá o banco, R$18, R$19. E esses dias um advogado me ligou, doutor, muito obrigado, o mandado foi para minha conta, só que está faltando R$20 aqui, R$19, mas é a taxa que o banco está cobrando para poder fazer aí para sua conta e o doutor não poder ir no banco. Então, tem esse serviço aí. Mas muito bem pontuado pelo colega aqui, essa questão aí, desse ônus de quem ficaria essa responsabilidade. Doutor Diego, como é que tem sido essa questão, então, em Iguaba aí? Doutor Fabiano, em relação à comarca de Iguaba, eu não tive muita dificuldade, nem reclamações específicas sobre mandado de pagamento.
eu também sou um advogado atuante e assim, não tive dificuldades, eu vejo por mim mesmo, né? E os colegas que a gente conversa também nos grupos de WhatsApp aqui e tal, ninguém teve problema, porque o pessoal já tava ciente de que aquele convênio que tinha com o Banco do Brasil, com o portal da OAB também, do cadastro da conta. Então, nós aqui de Guarda, nós temos assim, a comarca, ela é focada simplesmente na justiça estadual. Nós não temos abrangência aqui, a Vara do Trabalho de Araruama, que faz a competência trabalhista, né? Aqui também temos bastantes ações aqui em Cabo Frio, né? Comarca aí da abrangência do Kelvin. E nós não tivemos muita dificuldade, não. Os mandados de pagamento estão sendo feitos de forma eletrônica já. Alguns casos aí, algumas expedições físicas, né? Mas eu não sei por que também. E aí foi expedido físico, mas assim, teve essa reclamação, mas aí já estava aberto o fórum, a pessoa pegou e fez o trâmite. Então, assim, eu tive até uma dificuldade na Vara do Trabalho de Cabo Frio, Kelvin, em relação ao mandado de pagamento, um alvará da Caixa, mas, assim, fomos muito bem atendidos. Eu fiz uma reclamação ao SEDAP honorário da nossa comissão de prerrogativa, fui atendido e, em contato com a própria Vara do Trabalho também, eles intermediaram essa questão entre particulares, porque tem que saber que depois que é expedido é uma relação banco-advogado, né? E aí esse respaldo nosso e da própria TRT ou fórum, às vezes fica um pouco acanhado. Mas dialogamos e conseguimos, depois, certa vez, passou um pouquinho de tempo, atrasou um pouco, o cliente fica naquela expectativa, perguntando, a gente passando as coordenadas que estava sendo desenvolvido e tudo mais. Então, assim, acabamos de forma exitosa, o alvará caiu na conta do meu sócio, do colega, e a gente conseguiu resolver essas questões. Sabemos que a gente está passando por um momento de guerra, né? Assemelhada à guerra. Então, assim, a gente sabe que Caixa Econômica, por exemplo, a gente tem números, né, demandas, inclusive em relação aí à questão do auxílio emergencial, sabemos da enxurrada de demandas, nós fomos informados, até tivemos o feedback de que estava sendo tudo regulamentado. Isso eu falo diretamente em relação ao TRT, Araruama, Cabo Frio, em relação à Caixa Econômica, e conseguimos resolver. Mas, assim, não tivemos nenhum mandado de pagamento que voltou, que deixou de resolver, graças a Deus. Só um pouquinho de mais tempo, né? Na verdade, tem até advogado que tem defendido. É óbvio que o pano de fundo em relação ao Covid são as mortes, e eu quero, nesse momento aqui, endossar aqui o nosso luto em relação a quase 100 mil pessoas que faleceram no Brasil pela Covid-19, fora as que faleceram no mundo, mas tem muita gente defendendo que a Covid-19 também, no nosso meio, especificamente falando, tem trago realmente alguns benefícios, como foi colocado aqui. Antes da Covid, não era comum receber, né, o mandado lá na conta, né? Hoje, como foi colocado pelo amigo Kelvin, a pessoa fez o convênio lá, vai para a conta dele, né? O próprio tribunal atendendo também o AB. Então, a gente vê algumas facilidades também que estão acontecendo em meio à Covid. Mais segurança também, né, Fabiano? Mais segurança. Eu já tive colegas que foram assaltados, saíram de banco e sacou dinheiro alto, não era nem para fazer isso. O pessoal tem mania de fazer isso. Eu tive uma colega que teve um dinheiro alto, né? Foi furtada, roubada, né? E assim, isso tudo é importante que a gente faça, é segurança para todo mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quero dar uma boa noite aqui ao nosso amigo doutor Rocílio Fragoso, advogado militante aqui em Macaé. Ele estava cedido uma época lá em Aruama, lá para a doutora Rosana, mas já voltou, repatriamos ele para Macaé de novo, e está dando aqui uma boa noite aqui para a gente. Em relação deixa eu falar a questão do Covid que você falou, chamou a atenção. A questão da própria pandemia, né, que se instala no Brasil, no mundo como um todo. Uma observação para fazer, que saber como é que é o comportamento dessa pandemia em relação à cidade de vocês. Em Cabo Frio, tivemos a reabertura gradual do comércio. Agora, praticamente, reabriu hotéis, reabriram os ambulantes na praia, na praia não, mas na cidade voltaram. Ou seja, praticamente 85% do comércio em Cabo Frio retornou, gradualmente. Eu, particularmente, não observei aquela crescente que tem
eu não vi uma ruptura, algo muito alavancado para cima em relação à reabertura gradual. E isso, do meu ponto de vista, se dá por dois motivos. Um, a conscientização da população em usar máscaras e álcool em gel, né? Eu estou levando isso para poder chegar a partir do fórum, da reabertura gradual dos fóruns, né? Então, assim, eu não vi, se realmente reabrimos o comércio e deu uma alavancada gigantesca de casos aí, de novos surtos, na verdade, ela continua a mesma crescente tivesse todo no momento. Então, acho que, primeiro, a conscientização, e segundo, a medicina que aos poucos vai avançando com medicamentos que ainda não são os oficiais, né? Mas alguns tipos de tratamentos aí, preventivos que vem falando, e isso, a gente leva isso para o fórum, porque há uma reabertura gradual do fórum, as partes passaram a frequentar os fóruns, em Cabo Frio estavam tendo fila semana passada para entrar no fórum, as partes dos advogados não, mas você acaba criando tumulto no balcão. Então, você tem um número limitado de pessoas dentro daquele ambiente confinado, com ar-condicionado e tudo mais. Então, eu acho que essa reabertura gradual do comércio, quanto do fórum, da economia em geral, não trouxe um grande aumento dos novos casos e óbitos. Eu acho que é uma crescente natural. Se tivesse todo mundo em isolamento ou todo mundo trabalhando, eu não vi diferenciação assim. Como é que ficou na cidade de vocês essa questão? Porque Macaé está travado ainda, né? Em relação, não sei se o Fabiano paralisou o vídeo do Fabiano. Fabiano? Travou o vídeo do Fabiano. Em relação aqui, Kelvin, hoje nós estamos aqui com 23 óbitos, né? Estou tirando essas informações do Instagram da Prefeitura, né? Do município de Iguaba. Né? A cidade tem um pouco mais de 27 mil habitantes e, assim, a nossa subseção reabriu de 1 às 5, a sala do fórum de 2 às 6, né? Acompanhamos essa reabertura do fórum em relação a esse período, né? Reabriu agora dia 27, né? E aí, por exemplo, aqui nós não tivemos, assim, problemas em relação a igrejas que estão tendo problema, por exemplo, em Macaé, que eu vejo problemas em vários lugares. Já reabriu com 30% dessas faixas, assim, com percentual de redução, respeitando a questão do álcool em gel, colocando o uso de máscaras. Então, assim, está sendo um negócio gradativo, inclusive em relação ao Tribunal de Justiça. Tivemos algumas cidades aí que tiveram, não sei se você tem conhecimento, mas, assim, algumas comarcas que fecharam novamente, né? Se eu não me engano... Isso, acho que o Rio é uma delas, porque passou para a zona vermelha, né? E pode acontecer qualquer comarca, né, Diego? Deixar a população, os advogados cientes disso. Qualquer momento, se os casos alavancarem, realmente vai fechar os prazos serem suspensos. A suspensão dos fóruns. Ô, Kelvin, como é que ficou aí a entrega de carteiras? Tem feito ela de forma presencial, de forma virtual? Como é que tem feito? Eu optei por fazer de forma presencial. Então, a cada mês passado eu entreguei, na verdade, acho que 26 carteiras. Eu fiz em 2 dias. Então, 13 num dia e 12 no outro. Foram 25 carteiras, né? Com um intervalo de 15 minutos. Entendeu? A pessoa vem com 2 dados, o advogado, 2 convidados, faz a leitura do termo de compromisso, faz as palavras e prerrogativas, ética e da advocacia como um todo, assina o termo, tira algumas fotos, eu entrego a carteira, e acaba a cerimônia. Também eu passo, na verdade, a tarde toda fazendo cerimônia, né? Mas eu acho que os advogados optaram por isso. A gente pergunta que é virtual ou que é presencial? Só você com 2 familiares. Todo mundo optou por presencial. Então, assim, todos de máscara, com álcool em gel, né? Tudo mais. O nosso áudio ventilado, então isso dá uma possibilidade maior de ventilação, né? Então, não vejo problema de tratar dessa forma. Fabiano saiu, deixou a gente aqui, né, Diego? Na live da 15ª subseção. Estamos aqui comandando aqui a live da 15ª subseção. Em Iguaba, nós fizemos uma primeira cerimônia virtual, né? Temos mais uma agora, chegaram outras carteiras para a gente fazer outra cerimônia. Até que, assim, achei legal, bacana, né? A comarca. Nesse momento, é interessante até para
a participação, Kelvin, dos colegas de fora. Tivemos paraninfos de Campos, tivemos paraninfos de mais distância, e aí houve a forma de agregar, né, essa turma de fora para poder a gente escutar um pouquinho. Isso aí foi bom, o lado da entrega virtual. Né? A advogada optou, no caso, pela carteira virtual. Assim, achei até que, a nível de emoção, na cerimônia, foi algo que se assemelhou aos ritos de forma presencial. Né? A leitura do artigo 20 do Regulamento Geral foi a contento, foi bem exposta, e o cumprimento do artigo 8º, né, do Estatuto foi feito de uma forma plena, o Conselho se manifestou, e assim, a finalidade que é a importância da entrega de carteira foi vencida, graças a Deus. Em relação, Kelvin, em relação à questão da aquisição de token aí na subseção de Cabo Frio, tem alguma reclamação, a questão de token, o pessoal tira e tal, como é que está? Então, nós temos um ponto aqui em Cabo Frio, na subseção da CertSign. Qual é o problema do nosso ponto aqui? A única sala que tem, que seria compatível para os padrões de certificação digital, ela tem um tamanho de 1,5 por 1,5, se não me engano, ou 1,5 por 2, alguma coisa assim, é muito pequeno. Então, não tem como reabrir esse ponto de certificação digital de pandemia, um local confinado, né? Tem que ser um local fechado, somente para isso. Então, são alguns que a CertSign ela impõe para a gente. Então, mas eu tenho aqui, tem outros polos da CertSign aqui, tem um outro que estaria fechando, que eu não lembro agora como uma certificadora, eu queria dar um desconto também para a advocacia. Então, não teve muito problema no momento da pandemia. O problema era a demora para marcar o agendamento. Mas o advogado tem que se precaver, porque com 30 dias de antecedência já tem que começar a verificar, quando o token dele sendo, a buscar a renovação. O advogado normalmente deixa para os últimos dias, por ser brasileiro, todo brasileiro tem esse costume, né? Mas também para aproveitar, quando você paga, você perde aqueles 15 dias que restavam, né? Então, é uma questão final também. Mas aqui não tivemos muitos problemas, não. Muito pelo contrário, vieram colegas de São Pedro, de Búzios, vieram aqui em Cabo Frio fazer o certificado aqui nos postos que tem aqui da CertSign. Entendeu? E Iguaba, como é que foi? Iguaba também não tenho tido muito problema. Tem um polo, tem um local agora cadastrado. Eu quero até, né, procurar saber melhor também, porque eu fiquei sabendo. E a gente sempre indica, até parabenizar aqui os nossos funcionários, né, Kelvin, da OAB, que fazem de tudo para atender de uma forma amistosa ali, carinhosa, o advogado, para ele se sentir em casa, ainda mais nesse momento que tanto é necessário que o advogado e a advogada, que está tudo migrando. A gente está aqui falando pela forma de internet, aqui, coisa que a gente nunca imaginava. Em março, no início de março, a gente não imaginava que isso ia acontecer, né? Nem o maior... É o novo normal, né? É o que se coloca, e aí todo mundo tem que ter um grau de preocupação, de empatia com o próximo. E na OAB, eu tenho certeza que Cabo Frio também é assim, Macaé, conheço também aí, que a gente está falando aqui para o público também de Macaé, também atuo em Macaé. Eu vejo que isso aí está sendo a contento. Uma coisa que é interessante, queria conversar contigo em relação a contar um pouquinho mais. Você teve problema específico, né? Em Cabo Frio e outras comarcas também. Como é que é isso? O advogado não é oficial de justiça, né? Como é que foi isso? O problema começou em São Gonçalo, com uma decisão de um juiz de São Gonçalo que determinou que o advogado citasse a parte, né? Imprimisse a petição inicial, imprimisse o mandado de citação, remetesse pelos correios com aviso de recebimento e desse ação pronta para o cartório em 72 horas, sob pena de extinção da inicial, da extinção do processo. Eu vi aquilo, achei um absurdo. Para minha surpresa, 2 dias depois, recebi uma reclamação do advogado que em Cabo Frio, uns dos juízes estavam fazendo isso, determinando que o advogado fizesse. Não conseguimos, naquele momento, contato com o advogado, remetemos a nossa reclamação diretamente para o procurador Alfredo Hilário, nosso grande procurador do trabalho
excelente à frente da Procuradoria. Você já vai ver de outra comarca. O Fabiano está voltando? Está voltando, Fabiano? Enquanto a gente não volta, ele não volta, a gente vai batendo papo. A gente tem live aqui, as lives normais são em 2, né? Estou esperando o Fabiano. Aí nós aqui começamos a conversar com o juiz, ó, o Fabiano voltou. Agora eu voltei, desculpa. Internet não é fácil não, gente. Ô, mas Fabiano, lá, Kevin tá falando, eu acompanhei, o Kevin está falando negócio da oficial de justiça. É isso aí, pode continuar. Isso. Então, a OAB lançou uma campanha, né? Fizemos até aquela de WhatsApp, que o advogado não é oficial de justiça, porque eu acho o seguinte: o juiz ele pode facultar ao advogado a possibilidade dele adiantar o processo e citar. Agora, obrigar o advogado a ir ao correio fazer essa citação, isso entregar para a advocacia outra parcela do Poder Judiciário, que é a função do Judiciário. Nós já estamos praticamente preparando os documentos para digitalização, certo? 11.419 ou 10.419. Em 2006, que é a lei de processo eletrônico, fala que o tribunal tem que dar os meios de processo eletrônico. Não é a OAB, não é o advogado, é o tribunal. O tribunal tinha que ter lá scanners, ele tinha que ter fotocópia, ele tinha que ter internet, isso é a disposição da advocacia e da sociedade. Isso é a lei que impõe isso para o tribunal. Então, nós estamos fazendo serventuário, que é separar a documentação, peticionar, protocolar, autuar, nós fazemos tudo isso, praticamente. Agora, passar aqui da justiça, isso para mim não é princípio da cooperação do CPC, não. A cooperação é totalmente diferente desse entendimento. Então, conversamos com magistrados, vimos que os advogados fizessem as representações junto à SEDAP e passou-se a ser facultativo. Ele faculta o advogado agora que possa determinar a citação pelos Correios. Se o serventuário não pode ir para fazer a citação, o advogado também pode se recusar. Né? Então, acho que sendo facultativo é uma coisa. Vamos cooperar, facultativo. Mas o papel principal da citação é do Poder Judiciário, seja o cartório enviando o AR ou o oficial de justiça. Meu ponto de vista é esse, intransigente. Eu não negocio minhas prerrogativas quanto a isso. A gente está falando aí você falando aí do processo eletrônico, interessante aí, algo que eu quero também entrar nesse meio. Eu tô mediando aqui, tá, Fabiano? Já que tu saiu aí. Mas vai embora, é isso aí. Deixa eu só mandar um abraço aqui ao meu amigo Wilson. O Wilson foi presidente da OAB Cordeiro. Muito boa. O Wilson foi presidente da OAB Cordeiro. Então, abração aí, meu amigo. É importante a gente falar aí, o Kelvin e o Fabiano, em relação à questão do... Achei muito interessante, e o Nemias aqui do lado também está fazendo, a questão do... Como é que está sendo aí a questão da digitalização dos processos eletrônicos? Muito interessante. Eu, particularmente, eu tenho meu mestre Fabiano. O Fabiano sabe que desde que eu ganhei a eleição, eu tenho a Margot, querida Margot, que é minha colega de faculdade. Gente boa pra caramba, Margot. Consultei na época da eleição, mas assim que eu ganhei a eleição, o primeiro a visitar foi Fabiano. Liguei para ele: Fabiano, tudo bem? Eu sou presidente eleito de Cabo Frio, vou assumir 1º de janeiro e tenho admiração por você. Foi o que eu procurei. Foi o Fabiano, foi o Marcelo, de uma outra subseção que eu também me amparei muito, e o Márcio de Búzios, né? E a Margot tinha um papel de sustentabilidade muito grande, foi roubar dela esse papel, né? Então, foi, Margot, eu queria muito fazer uma subseção sustentável, mas eu deixo o papel com você. Então, eu fui atrás do Fabiano para poder saber e buscar, me espelhar no que ele fazia de bom na subseção. Uma das coisas que ele fez muito bem foi a questão de ajudar o tribunal na ação do acervo da segunda vara. Não foi, não é a OAB, a obrigação da OAB nenhuma fazer isso. Mas ele fez em prol da advocacia e da sociedade. Esse é o papel da OAB também. Então, aqui eu estou tentando firmar um convênio para si para poder digitalizar o acervo. Todavia, a pandemia, a mais se vem para bem, e o próprio tribunal já possibilita que o advogado digitalize os seus processos e envie pelo portal do tribunal. O ato 25. O ato 25, isso. O ato 25, é uma regra bastante exigente, porque da
que o cartório tem que fazer a conferência que se dá agora, esse ato aí, né? Mas, assim, possibilita o advogado. Normalmente, quem vai fazer é o advogado de autor. O réu nunca vai Exatamente. Né? Mas, assim, aqui, e a OAB, o tribunal está correndo, Iguaba está quase toda virtualizada, não está? Iguaba, por exemplo, nós estamos, até quando falou isso aí, da digitalização, até no Colégio de Presidentes, a gente até falou, o problema de Iguaba é que nós não tivemos, assim, ficou por parte, né, do Poder Judiciário, não teve, né, interferência, não existia pandemia, não existia nada disso. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, eu vejo até pelos meus processos mesmo, eles continuam no mesmo escaninho de virtualização. Eu não tive um processo até agora, de fato, digitalizado. Isso parou lá em novembro, outubro do ano passado. Né? Arraial teve. Arraial Comunica junto com Iguaba. No mesmo início, Arraial teve bastante processo virtualizado. Eu não tive sorte dos meus estarem virtualizados nesse momento. Eu tive processos que tinham dinheiro já, depósitos feitos, e a gente pedindo que fosse digitalizado, e infelizmente veio a pandemia também, o recesso, pandemia, e aí entramos o ano, fevereiro, né, janeiro já começamos ali dia 20, fevereiro entrou a pandemia em março, e assim, agora com o ato 25, agora ficou também um pouquinho da nossa parte, fazer a nossa parte também. Então, assim, jogou para a gente, que bom, porque a gente vai ser um trabalho de cooperação, como você disse aí, é um trabalho muito importante para ser feito. Eu não tenho aqui, mas como é que está a situação da locomoção dos advogados para as comarcas, Fabiano? A locomoção aqui, a gente começou logo com a abertura do fórum ao advogado MP e defensor, com aquelas recomendações protocolares em relação ao distanciamento, mas dentro de uma van com 15 lugares, fica um pouco delicado essa questão desse distanciamento, mas a gente reduziu a capacidade, só pode ficar com a máscara, no caso, álcool gel, desligamos o ar-condicionado, a janela fica aberta, no caso, e o horário também está reduzido, até porque o fórum está de 2 às 19, mas a van está ficando de 2 às 18. É muito bom falar sobre isso, porque a recomendação, obviamente, o Fabiano está com problema de internet. Mas como falou, é interessante a questão da van, né? A van é uma locomoção que a OAB Macaé tem. O Macaé é um privilegiado, né, Diego? Nós não temos nas nossas subseções aqui. É uma coisa que a OAB Cabo Frio sempre brigou na época do Eisenhower. Eu tentei brigar também, mas quando eu cheguei, foi reformulada, cortaram tudo para poder readequar as contas. Mas a locomoção tem que ter realmente o efetivo de 30%, reduzido ali, então são 5 pessoas só na van que poderiam andar, horário reduzido quando a carga horária do próprio profissional, se não me engano, né? Então o Fabiano vai ter que voltar aí. Mas em relação ao que você falou, em relação às comarcas, nós tivemos inicialmente problemas em algumas comarcas em locomoção. Cabo Frio, a primeira coisa que eu fiz quando saiu o decreto estadual, eu chamei o comandante da guarda aqui, no WhatsApp para ele, e falei assim: comandante, eu estou precisando que você e os seus homens, tá? Vou tentar oficiar o prefeito, mas eu acho que, na verdade, a minha conversa com você já sanaria isso, quanto à questão do acesso de advogados na comarca. Logicamente, o advogado tem trabalho. O advogado não pode se usar do decreto estadual de livre locomoção da advocacia para lazer, como alguns colegas estavam utilizando. Tá? Então, eu falei assim, se o advogado tiver, logicamente, o vestimento precisa estar de bata, mas de calça, camisa, chinelo, de camiseta, não está indo atender, até pode estar atendendo o cliente, mas uma pandemia dessa, querer passar uma barreira sanitária, querer justificar que está atendendo o cliente, outra coisa seria vestimento. Então, não tive muitos problemas aqui em Cabo Frio. O Búzios está com uma barreira sanitária muito fechada. Ontem, um advogado ia até no condomínio Caravelas, que é logo ali na entrada de Búzios, não conseguiu passar, porque a Guarda Municipal falou que dia de trabalho de advogado de segunda a sexta, que é dia que o fórum abre, entendeu? E como ele ia na casa do...
olha só, se você quiser, a gente aciona a prerrogativa, vai para a delegacia, mas você tem que realmente comprovar para mim que você está indo ao trabalho. Eu até liguei para o presidente Márcio Buza e falei, eu hoje não tenho como resolver isso. Posso fazer durante a semana, conversar com o prefeito para poder orientar, né, fazer um decreto para que a advocacia tenha livre acesso. Porque se o advogado estiver indo para a delegacia, ou mesmo atender o cliente de domingo, qual o problema? Eu já atendi muito cliente no final de semana, pegar uma procuração, pegar documento, tem que entrar com a ação segunda-feira. Então, assim, a nível de promoção da advocacia, a profissão ela tem que ser em todas as comarcas. Eu tive Iguaba na época da pandemia para buscar a cesta básica, apresentei minha identidade como advogado, não como presidente. Falei, não, você está indo, foi na OAB Iguaba para buscar a cesta básica. Aí autorizaram a minha hora. Mas relação... uma questão dessa de uma barreira sanitária muito forte também, né? Eu acho que eu vi barreiras sanitárias fortes em Saquarema, Iguaba, principalmente em Búzios, né? Fiquei sabendo que a barreira sanitária de Búzios... Até hoje. É bem pente fino mesmo. Então, assim, fazendo o papel que tem que ser feito sanitário, né? Em relação a essa questão da barreira sanitária, em relação a tudo isso, o fechamento das cidades, como é que ficou aí o aumento dos valores no comércio, Kelvin? Teve abuso aí em Cabo Frio? Em Arraial? No começo teve bastante abuso em relação ao álcool em gel. Tá? O álcool em gel disparou lá em cima, a alimentação disparou lá em cima. A Bonioni, que é a coordenadora do PROCON, que é advogada, né? O esposo dela é advogado, a família, acho que são 7 advogados praticamente na família. Então, estava todos os dias conversando com ela, recebendo denúncias da população no PROCON. A Comissão de Defesa do Consumidor aqui trabalhou bastante nesse início da pandemia em relação a isso. A gente recebia muita denúncia de preço abusivo. O que a gente reparou, que o PROCON reportou a gente, não oficialmente, porque eu não pedi esses dados oficialmente, mas é o seguinte, vamos para o supermercado, o feijão foi para R$8. Ela autuar e falou, olha só, recebi a nota chegou para mim a 7 feijão. Eu vendi a 5, a nota chegou a 7, eu tenho que vender a 8. Entendeu? Então, assim, muitos empresários apenas repassaram o custo que eles receberam. A grande parte, mas a grande maioria, principalmente questão de álcool em gel, foi um preço abusivo e muito abusivo, Diego. Aqui tem a questão de ter aquele potinho de álcool em gel, esse tamanho aqui, né? Padrão de 400, 500, está custando 30, 40 reais aqui na região. E o PROCON autuou muita farmácia, muito estabelecimento quanto a isso. Mas o que eu tenho mais reparado foi isso, foi álcool em gel. Eu, por exemplo, eu estou aqui na subseção na presidência desde maio, né? Final de maio. Então, assim, nos meses anteriores, a presidente, né, oficiou o município, tá, a prefeitura, e isso aí acelerou a instalação do PROCON aqui, Kelvin. Teve a instalação do PROCON aqui nesse trâmite. Aí, em plena pandemia, foi instalado o PROCON de Iguaba. Então, assim, foi algo que veio por necessidade absoluta, né? O PROCON vinculado à Procuradoria do município e que está, acredito eu, que gerou aí um equilíbrio, né? E que os munícipes aqui estavam sofrendo muito aí pelos mercados e tudo mais. Realmente, o aumento de valores no comércio, aproveitando muita gente que acaba vindo para cá também. A cidade é uma cidade que tem a população ela tem uma variação, né? Muita gente de fora veio para cá, o pessoal que tem casa aqui, com medo de uma pandemia mais forte na capital, acabaram vindo para cá também, e aí, nesse momento, que nem Cabo Frio é assim, né? Triplica, quadriplica a população, o pessoal acaba vindo para as casas de praia e acabou tendo um aumento aí dos preços, que a gente sempre sofre aí no período de verão, sofrendo também da pandemia, né? Mas isso aí foi vantajoso. Vamos falar um pouquinho da nossa subseção. Como é que está a estrutura de Cabo Frio para o peticionamento eletrônico, as salas de compartilhado? Eu ia te perguntar isso, Diego, como é que está aí? Mas já que você perguntou, eu te respondo aqui. Aqui nós conseguimos montar salas, tá, para videoconferência, uma sala capacidade para 3 pessoas e outra sala para 2 pessoas e outra sala capacidade para 3 pessoas. Então, o advogado e o cliente, o cliente uma testemunha, o advogado, 2 clientes, mediante prévio agendamento, nos abrindo de 10 às 16 horas, tá?
porque muitas audiências estão acontecendo de manhã, eu já tive que deferir pedido para advogado, audiência 9h50 da manhã, então o funcionário tem que chegar às 9h30, substituição, higienizar todo o computador, mesa, cadeira, que isso é feito regularmente, para ligar o computador, para que o advogado 9h30, 9h40 esteja sentado na cadeira e possa 9h50 estar preparado para a audiência. Então, às vezes tem reclamação de advogado, a ação está abrindo só até às 16, ou for 19, eu tenho que entender que também tem um efetivo por questão da carga horária dos funcionários. Mas no fórum está sendo aberto de 2 às 19, só que no fórum não tem condições de audiência. É rápido o peticionamento ali, processo eletrônico e tudo mais. Mas aqui a OAB disponibilizou para cá 2 webcams, está difícil comprar webcam nessa época, eu não estou encontrando nem para o meu escritório, para botar nos computadores aqui, não estou encontrando. Então, o webcam preparou todos os maquinários aqui para rede, com bastante álcool em gel, obrigatório uso de máscaras nas audiências da OAB, mediante agendamento. E como é que está em Iguaba? Uma pergunta, a sala do fórum está com webcam também? Não, ele é só um computador básico para peticionamento. É porque ele não tem como você fazer uma audiência numa sala aberta, né? Sim. A poluição externa é muito grande. Sim. Lá no fórum também a gente está com 2 computadores, até estamos resolvendo, voltou agora, estava com problema na internet lá, mas o fórum é novo, mas teve problema na cabeação por baixo, a gente oficiou até a diretoria do fórum para poder liberar uma equipe técnica, com uma burocracia enorme até, e aí a gente está tentando resolver o problema da internet do fórum. Mas na nossa subseção, a gente ampliou agora para 3 salas, né? Para não gerar aglomeração, a gente coloquei um horário para cada sala, né? Por agendamento também, ligando para a subseção. Tem 2 salas com webcam, né? E uma sala só com peticionamento, entendeu? Compartilhado. Unifiquei todas elas aptas peticionamento eletrônico e 2 aptas, inclusive a minha sala, a sala da presidência, eu disponibilizei, Kelvin, entendeu? Para poder, você conhece lá a subseção, e eu disponibilizei também para o agendamento com webcam para poder o advogado fazer audiência. Claro, em Iguaba a gente colocou um horário de 1 às 5, mas eu avisei para as pessoas que avisem por antecedência, com antecedência de 1 semana, que tem uma audiência. Claro que a gente abre a subseção pela manhã, se não tiver outra forma, né? O importante é ajudar o advogado. O que não consigo atender é o advogado correspondente, que descobre que tem uma audiência da noite para o dia. Aí acaba ficando um negócio impossível da gente gerir. Mas, assim, se tiver, a gente está aqui, realmente para resolver o problema do advogado, tá junto com o advogado, para fazer essa audiência por videoconferência, que aqui em Iguaba, eu até perguntar a vocês, hoje eu oficiei caminhando o ofício amanhã, aqui para poder fazer um treinamento do Cisco Webex, né? Como é que foi feito aí? O Fabiano, eu acho que já fez, né? O Kelvin, quanto do treinamento aí? Bom, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa mais uma vez que a minha internet está me traindo aqui em Macaé hoje, mas tudo bem. De todas as lives, eu nunca fui desconectado mais de 2 vezes como é de hoje, mas tudo bem. Vamos lá. Em relação ao curso, eu fiz contato lá com a colega a doutora Fátima da Pavuna, com um colega dele, o colega Sandro Lima, né? Ele é diretor da ESA deles lá, e a gente já fez aqui 4 cursos sobre o sistema EVEX, com os advogados, uma participação aqui em média de 60 pessoas por sala, enfim, só não fiz com mais porque ele disse que ficaria muito complicado dar muita gente. E muito proveitoso, dentro daquela, obviamente, peculiaridade que a gente sabe, né, da dificuldade da internet, hoje mesmo estamos falando de internet aqui por 2 vezes, mas enfim, e foi muito bom esse curso aqui com os advogados aqui, e como foi dito aqui até por um colega, no dia a dia para desenvolver essa audiência. A gente sabe, obviamente, que a gente conta com a colaboração aí do juiz, com a dificuldade técnica de não ser, obviamente, impositiva. A gente conversou até com juízes aqui, tanto trabalhistas como estadual, aqui, federal, em relação a essa questão. Foi muito bem pactuado aqui, que não seria imposto
quando o advogado alegar realmente que não tem condição técnica, ou ele, ou a testemunha, ou enfim, o que for, porque a gente estava com problema também na comarca aqui do escritório, que não estava sendo liberado ainda. O escritório em Macaé liberou agora, no dia 22 do mês 6, até então estava fechado. Então, às vezes, você está em casa e não tem a mesma internet que você tem no escritório, ou em casa nem internet você tem, porque quando a gente fala às vezes assim, de estar na questão da casa, mas aqui em Macaé, por exemplo, você tem que considerar os distritos, e tem advogado que mora no distrito, o distrito não tem internet, então tem essas situações como um todo, mas enfim, como já liberou agora no mês de junho, o advogado já está voltando para o escritório, aquele que deseja voltar para o escritório, obviamente, porque tem advogado aí que está no grupo de risco, ainda está em casa. Mas o curso foi muito bom, gerenciado lá pelo doutor Sandro da OAB Pavuna, os advogados realmente fizeram aqui bastante, e estamos no dia a dia, né, em relação a essa questão. Fabiano, aproveitando o ensejo do Diego aí, que perguntou sobre a sua subseção, você falar um pouco, você fugiu um pouquinho dos debates. Foi 2 vezes, né? Fala um pouco para a advocacia de Macaé, que às vezes não sabe como está o funcionamento, e não só para a advocacia de Macaé, porque os advogados eles transitam muito nas comarcas aqui da região, né? Vai para Iguaba, Araruama, Saquarema, São Pedro, Rio das Ostras, Macaé. Como que está o funcionamento de subseção, horário, estão sendo disponibilizados até então pela advocacia, a história compartilhada está funcionando? Sim, sim, com certeza. Bom, aqui em Macaé, fazendo até o coro nisso aqui da nossa conversa, né, não tem sido diferente, obviamente, dos amigos, porque a dificuldade é todos, né, a gente sabe disso. Então, a gente tem passado por uma situação realmente que, a nível de mundo, né, de todas as pandemias que até então já passamos, ebola, vaca louca, gripe suína, aviária, enfim, me parece que essa Covid-19 deve ser a pior de todas. Mas, enfim, a nossa subseção a gente abriu exatamente quando o decreto em Macaé permitiu o escritório abrir, que foi agora no dia 22 de junho, nós testamos todos os funcionários, estamos fazendo rodízio aqui de funcionário, o horário tem sido das 14 às 18 horas, o fórum, né, com a abertura no fórum estadual agora, no dia 13 o advogado e 27 agora a população, as salas também abriram, mas com horário também reduzido, com a questão de computadores, álcool gel, todas essas questões no caso. Vara do trabalho não abriu ainda, né, está sendo remoto, então a gente conversou com os juízes aqui em relação a essa questão, até fazendo uma volta aqui na pergunta do anterior, que eu fui desconectado aqui. Estamos fazendo um convênio aqui com o Instituto do Trabalho também, para poder escanear os processos físicos. Por quê? Porque como lá ainda não abriu, o processo físico está sobrestado ainda desde março, diferente da estadual que voltou agora no dia 27. Então, a gente está fazendo um convênio aqui com o juiz em relação a isso. Vamos escanear também os processos trabalhistas para poder, pelo menos, voltar também essa tramitação lá. Na federal, aqui a gente não conversou com o juiz nesse sentido ainda, mas está querendo conversar com ela para poder tentar ver se a gente consegue agilizar. É como diz o amigo Pedro, dar a nossa fala de colaboração nessa questão. E o trabalho tem sido aqui dentro desse viés, né? Não tem como fazer 100% daquilo que a gente faria se tem a Covid. Então, a gente tem feito o possível e o impossível para que o advogado possa ter o máximo de conforto possível nesse sentido. No que diz respeito ao recebimento do alvará, RPV, do mandado de pagamento, que foi colocado aqui à disposição por e-mail, a nível de estadual. Em relação à Caixa Econômica, o nosso sistema aqui funciona de agendamento, a gente não conseguiu que ele todo possa acontecer pelo e-mail, como acontece no Banco Brasil. Aí, nesse ponto, já estamos remetendo para o convênio da OAB Rio, que já consegue fazer isso a nível de Estado, todo lá pelo portal da OAB, mas enquanto não tinha um portal, a gente estava fazendo dessa maneira aqui em Macaé, a nível de Caixa Econômica, mas em relação ao Banco Brasil, tudo era pelo e-mail. É óbvio que aí demora um pouquinho, 10, 15 dias, porque, como foi dito aqui pelo amigo Kelvin, a nossa subseção é em Macaé, mas não atende só advogado de Macaé, atende todos os advogados que militam aqui na Justiça Estadual, Trabalhista e Federal. E a Federal nossa aqui ainda pega Rio das Ostras de Casimiro, a Trabalhista aqui pega a Conceição de Samã-Carapebus, então não é fácil, não. Então, nesse sentido, o portal da OAB conseguiu desaguar essa questão aí quando a Caixa, no nosso caso aqui, trabalhava com atendimento presencial. Em relação ao contato com os juízes, eu vi até essa semana, parabenizar aqui lá a Comissão de Prerrogativa lá da OAB Rio de Janeiro, que conseguiu, né, que o juiz agora possa despachar virtualmente. A gente já tinha viabilizado essa questão aqui com os juízes, a nível de TJ, TRT e Federal,
em todas as comarcas, mas ainda tinha alguma dificuldade, a gente sabe disso. E agora, a Comissão de Prerrogativa conseguindo fazer isso aí com o TJ, a coisa ficou realmente pacificada. É que nós estávamos conversando naquela hora, né? É o prós e o contra a Covid-19. Audiência virtual, despacho por videoconferência, carta rogatória virtual. Vamos lá, eu sei que o plano de fundo são as mortes, mas eu acredito que também há muitas questões interessantes que, ainda que termine essa Covid, ela vai passar, obviamente, a gente tem que avaliar se deve, de repente, deve ficar ou não. Quem sabe uma audiência virtual deve ficar independente de Covid, o despacho de videoconferência. Gente, carta rogatória, vamos ser sinceros, era quase que impossível conseguir carta precatória. Agora é virtual. Estou fazendo audiência aqui de situações em outros estados que ficou realmente muito mais fácil. Mas é óbvio que eu defendo também que, se o advogado, que obviamente sabe a melhor situação do processo, alegar a dificuldade técnica, aí a audiência tem que ser presencial mesmo, não tem jeito. Fabiano, o próprio CPC já vinha prevendo algumas opções de modalidade virtual, de videoconferência, né? Então, na verdade, a pandemia veio acelerar o crescimento aí de aplicabilidade do CPC quanto a isso. Ô, Diego, questão da vacinação. A CARD agora vem com uma campanha de vacinação forte para o interior do estado, né, que não conseguiu fazer no período de pandemia, um pouquinho atrasado em relação às campanhas municipais aqui, mas ainda em tempo de toda a advocacia que ainda não se vacinou, que não quis sair de casa naquele período de pandemia, de conseguir a vacina aí para H1N1. Como é que está a calendário de vacina em Iguaba? Como é que está em Fabiano, em Macaé? Nossa vacinação, né? Começando pelos últimos. Começando pelos últimos. Nossa vacinação vai ser dia 1º de setembro. Vai ser a comarca de Iguaba, a subseção de Iguaba e Búzios serão as últimas aí nessa campanha. Né? Teremos essa campanha, vai ser de 10 às 16 horas aqui em Iguaba, tá? A vacinação da gripe, da CARD, né? Que tanto nos ajuda aí nesse momento, que é o braço assistencial da ordem. Nesse momento é o mais importante, com a ajuda de cesta básica. A gente não pode deixar de falar para o ouvinte para entrar no site da CARD, no site da OABRJ. O advogado às vezes peca, a gente mesmo às vezes não sabe nem a metade que tem lá. É tanta coisa, trabalho com psicólogos, são lives educativas, são diversões, entretenimento, projetos de live com aperfeiçoamento jurídico, momento que todo mundo está em casa, lives gratuitas, sabe? Cursos. Isso é muito importante a gente passar, porque às vezes fala que a anuidade é cara, mas assim, o retorno é absurdo. É só futucar, é só verificar. Nós temos a ESA, nós temos a CARD, nós temos a OAB Jovem do Rio, todos assim se desempenhando, a OAB Mulher, todas se desempenhando para fazer lives com alto nível, com palestrantes de alto nível. A nossa OAB Nacional também, lives sobre democracia, situações que a gente pode estar acompanhando aí de forma gratuita, né? É importante frisar isso, porque a gente está passando por esse momento de pandemia. Aqui, a nível de trabalho, por exemplo, pulando um pouquinho do foco, porque a pessoa me perguntou sobre a vacina, né? Falei. Já está vacinado. Eu vou passar a fala para o meu irmão Fabiano. Bom, gente, assim, essa vacina, não, mas é muito importante o que o meu amigo Diego falou, porque a gente ouve muito, né, alguns advogados falando, a anuidade é cara, né? É a maior anuidade do Brasil, essas coisas mais. Então, assim, é óbvio que a anuidade, na minha opinião, ela poderia ser num valor diferenciado, mas a gente sabe que existem fatores para que isso possa acontecer, óbvio, né? Então, assim, há o retorno em relação a essa anuidade, não tenha dúvida. Eu sou de uma época, né, que a publicação era no recorte digital, meu amigo Kiel. Você tinha que pagar para uma empresa lá em Campos para poder mandar aquele recortezinho. Pois é, e pagava R$50. Somos contemporâneos. Pois é, você pagava acho que R$50 por mês para o cara, alguém ficar... 40, pois é. Então, assim, eu tinha 2 recortes. Eu tinha 2 recortes, se um falhar, tinha outro.
Confirmar, era literalmente... Era recortado, literalmente. Exatamente. Então, assim, hoje você tem isso disponibilizado aí no nosso portal aí, em relação ao retorno da anuidade. Você tem... eu estava falando hoje com um advogado, até em relação a um outro conselho, não vou citar o nome aqui, mas, assim, embora respeitando o trabalho dos outros conselhos, mas você tem hoje, o advogado, você tem um atendimento na sede da OAB, no escritório modelo. O advogado hoje pega a carteira, não precisa ter escritório, vai para atende na OAB lá. Óbvio que tem lá a questão do tempo, essa coisa toda, mas atende na OAB, vai para o fórum, tem a sala do advogado, tem computador, enfim, xerox, café, né? Enfim, internet. Você tem o transporte, óbvio que não tem todas as subseções ainda, mas que leva o advogado ao fórum. Você tem aí o plano odontológico, você tem aí o plano de saúde, você tem N situações que, se você for colocar na ponta do lápis, se a OAB ela se prestar a simplesmente ser um conselho de classe, sem esses serviços que agregam, é óbvio que a anuidade vai reduzir. Agora, é importante não ter esses serviços? É isso que tem que ser avaliado. Tá? Então, assim, fazendo coro aqui a fala do meu amigo Diego. Parabenizar a CARES, sim, o Ricardo Menezes, toda a equipe lá, o Fred, Marisa Gal, todo mundo, pelo trabalho que tem sido feito, obviamente, dessa pandemia, e agora disponibilizando a vacina nesse período aí de Covid. Aqui em Macaé vai chegar no dia 20 na subseção e dia 21 em Conceição e em Quissamã, com horário diferenciado. Eu até quero agradecer aqui o pessoal que sempre nos atende em colocando a vacina aqui também nas outras comarcas. A gente sabe que a sede da OAB é em Macaé, mas assim como o Kelvin que atende lá, Raul do Cabo, aqui também atende Conceição e Quissamã e Carapebus, a gente sempre pede poder também... longe, exatamente, né? Exatamente. Já estou aí na sua área aí, eu sei como é que é longe. Então a gente pede sempre que o serviço possa ser desenvolvido também nas comarcas que agregam aqui a Macaé, sempre quando possível, é claro. Então, assim, parabenizar assim, a CAAS por esse trabalho. Amigo Diego citou aí, assistente social, cestas básicas. Meu amigo, até o momento aqui, a gente entregamos quase 300 cestas básicas desde março aos advogados aqui que solicitaram. E isso, na minha opinião, tem sido muito importante. Você entrega uma cesta ali na casa do advogado, você está abrangendo uma família. Exatamente. Então, assim, é muito importante essa fala do amigo Diego em relação aqui à vacina, que da vacina ele acabou saindo para outros assuntos com relação a essa questão no caso. E você foi estourado, Fabiano, já está funcionando pelo advogado dos seus clientes aí em Macaé? Já retornou o serviço aí? Porque caso de subseção independente para poder tratar a sua subseção, né? Em Cabo Frio, eu ainda não retornei com esse atendimento. Vou ter reunião na diretoria amanhã para a gente poder decidir, entendeu? Mas muitas subseções já voltaram com atendimento história compartilhada para o advogado atender os seus clientes, que já é uma nova necessidade da advocacia, né? Igual também não. Não, aqui não voltamos ainda não. A gente já voltou com o escritório, mas não com atendimento ao cliente. Aliás, nas salas também não, Kel. Quando caiu a internet aí, eu não cheguei a perguntar para você, Fabiano, como é que ficou aí com a questão das barreiras e tudo mais, o aumento dos valores no comércio? Chegou a falar sobre isso, não, né? Eu não falei não. Aliás, assim, eu tivemos até uma conversa aqui com os promotores aqui em relação a esse aumento do preço, principalmente dos produtos alimentícios, no período da Covid-19, porque realmente alguns estabelecimentos estavam, sinceramente, colocando o preço bastante exagerado. Então, a gente fez contato aqui com o município de Macaé em relação ao PROCON. Quero parabenizar aqui meu amigo doutor Fioretti, que é o secretário aqui no PROCON, que faz um trabalho aqui sensacional em nossa cidade em relação a alguns estabelecimentos que estavam, sim, aumentando o preço, e aí ele teve que fazer a fiscalização para poder resolver, porque assim, a nossa comissão, como vocês sabem, a gente faz esse trabalho, mas a OAB não tem poder de polícia. Então, a gente encontrava algum estabelecimento que o produto era, enfim, um valor e foi colocado outro, a gente fazia a comunicação ao PROCON, e o PROCON ia lá fazer as multas e a coisa resolveu. Já em Quissamã, Conceição e Carapebus, que não tem PROCON, em meio à Covid-19, a gente também fez aqui uma parceria com o Ministério Público para que esse trabalho fosse também fiscalizado juntamente com os municípios, porque não é porque ele não tem um PROCON que ele também não pode exercer a função que também cabe a ele enquanto município dessas localidades. Então, quero também parabenizar aqui
tanto o município como a Câmara de Carapebus, Conceição de Samã, que atendeu o nosso pedido para que essa fiscalização pudesse estar acontecendo juntamente com a promotoria, de maneira que a população pudesse, em meio à Covid-19, não sofrer ainda com sobrepreço em relação a alguns produtos, no caso, e aqui especificamente alimentícios. Exatamente. A OAB não ficou parada, né, Fabiano? A gente está trabalhando desde o início. Eu, mais do que nunca, eu sou presidente de pandemia, né? Porque... Presidente de pandemia? Essa foi boa. Presidente... Em plena pandemia. Presidente de pandemia foi boa. Então, assim, a gente sabe, a CAAG com a questão da linha de crédito também, muito importante. Eu não sei se alguns colegas aí de Cabo Frio, de Macaé, fizeram a questão da linha de crédito. A OAB brigou lá para a questão do PJE Calc também, que jogou para o ano que vem, que estava todo mundo aí meio que desesperado, buscando se aprimorar, a questão do cálculo. A gente veio, né, nesse momento cansativo, abre subseção, fecha subseção. Nesses dias eu tive que fechar a subseção que tinha um funcionário com suspeita, graças a Deus ele só ficou na suspeita mesmo. Então, assim, é um momento, né, que o psicológico já está abalado de muitos colegas, de muita gente, muito advogado. Então, é um momento que a gente precisa realmente facilitar, assim, e a OAB tem trabalhado, né, a certificação, né, obrigando com que o advogado faça a certificação da questão muito importante do recurso nominado, que o cartório faça a certificação nas custas, brigas assim que a gente entende diária, mas assim, a gente tem que falar, porque a OAB não ficou em nenhum momento parada nesse momento, que nem falou. Vocês têm 2 comissões aí, né? Falando de vocês dois, com uma abrangência de 6 cidades. Como é que ficou o trabalho das 2 comissões, né? Comissões de cada área, que nem o Kelvin falou, a Comissão de Direito do Consumidor trabalhou muito, a Comissão de Prerrogativa. Como é que está o trabalho? Como é que é gerir uma subseção grande com essas comissões todas? Me conta um pouquinho aí desse trabalho de comissão. Então começa com o Kelvin, que a maior subseção é de Cabo Frio, não é Macaé, não. Cabo Frio é filha de Macaé. Cabo Frio é a maior subseção de lá. Começa pelo grande, então. Cabo Frio é filha de Macaé. Exatamente. Filha de Macaé. Tivemos muito trabalho aqui, Diego, na pandemia, em relação, temos ainda com a Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde é uma comissão que está trabalhando muitas denúncias, então, os servidores públicos da saúde, no EPI, denúncias de fraudes nas contratações, então, mas assim, um trabalho de muita oficiar bastante, buscar e pouco retorno da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. Tivemos pouquíssimo retorno. Então, a gente faz o que? Oficia, não resolveu, caminha o que a gente tem para o Ministério Público, as denúncias, né? A gente dá a oportunidade da Prefeitura se manifestar, do secretário. Então, a comissão que trabalhou bastante, a Comissão de Direitos Humanos também atuou bastante nessa pandemia. A Comissão do Trabalho, então, no momento daquelas medidas provisórias malucas do nosso chefe do executivo lá, cada dia acordava, dormia, acordava com uma medida provisória nova, né, na cabeça, para ter que cuidar. Então, tem muito trabalho para poder orientar aqui. A OAB é referência de busca de rádio, de imprensa, né, e da população em geral. Então, a imprensa ligava as rádios, jornalistas. O presidente responde e fala assim, não faço trabalho. Perguntar para a comissão, perguntar para o presidente da comissão, que tinha que estar habitualmente se atualizando com essas medidas provisórias aí e dar resposta para a população, né, de orientar a população do que tem que ser feito. E a SEDAP, que não parou nenhum minuto, a SEDAP atuou desde a pandemia até hoje atua, então hoje está um pouco mais serena a atuação da SEDAP, mas a gente ainda tem a questão de como vai ser esse atendimento dos magistrados, né, pelos advogados, como é que vai dirigir ao magistrado virtualmente, como é que vai ser essa linha, tem que ter agendamento, a gente sabe que não pode ser qualquer hora, mas o TJ tem que passar para a gente, só informar aqui, regulamentado, ok, o CNJ orientou, a Corregedoria orientou, mas como isso vai se dar na prática é que é a nossa preocupação hoje. Então, a SEDAP vai ser em relação aos espaços virtuais. E uma questão só para poder complementar, foi falado, eu não vejo nenhum hoje de você
petição e poder ligar para o cartório ou mandar um e-mail para dar um andamento, para remeter a conclusão. Isso vai tirar o advogado do balcão. Claro. Com a reabertura dos fóruns para atendimento dos advogados das partes, mantendo-se o atendimento por e-mail como estava sendo feito, olha só, eu tenho aqui em Cabo Frio alguns cartórios que eles estão mantendo esse atendimento por e-mail. Eu fiz a petição, pedi a tutela de urgência, a juíza pediu um documento ali da gratuidade, que ela entendeu que deveria ter, eu esclareci que não existe documento, que seria um contra-cheque, a pessoa e tudo mais. E dei e-mail para o cartório, falei, requer que vá com urgência a apreciação. Às 17h50, 18h05, respondi a resposta, já está na entendeu? Então, assim, vai estar no balcão, é uma questão que ele vai estar sentado no computador, vai responder o e-mail, vai processar, mandou a conclusão, o que tem que ser para mandar, lógico, não cronológico, mas eu acho que realmente algumas mudanças estão vindo para ficar. Agora é a sua vez, Fabiano. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, assim, aqui, eu quero dizer que foi a fala do Kelvin logo no início, né? Guardadas as proporções, mas o trabalho nosso nessa Covid-19, ele superou, né, o mandato todo, porque aqui tem sido psicólogo, terapeuta, porque imagina um advogado isolado. O advogado não é um ser extraterrestre, é um ser como qualquer outra pessoa. E nesse período de pandemia, em que você está tendo uma redução de cliente, em que você está tendo, obviamente, uma redução financeira, não tenho dúvida disso, as contas estão chegando e os rendimentos ficaram difíceis, todo mundo passa por dificuldade. Então, a gente tem aqui feito esse trabalho, né? Eu costumo dizer aqui, eu não sei como é que vocês fazem aí, mas aqui eu costumo dizer que o WhatsApp ele impera na 15ª subseção. A gente fala aqui com todo mundo, com todo mundo através do WhatsApp. Então, a gente fala aqui com o advogado 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, doutor, meu alvará não saiu, calma que vai sair, amanhã a gente vai ligar lá para o cartório para resolver. Hoje eu estava falando com um advogado aqui na cidade vizinha, doutor, o mandado saiu, doutor, não saiu, doutora, está aqui, ó, eu estou vendo no sistema, ele já saiu. Ah, desculpa, eu não tinha visto, mas já mandou um texto enorme inicialmente falando um monte de coisa. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho, óbvio que vocês também têm feito aí, mas, assim, as comissões, prerrogativa não para nunca, não tem jeito. Um advogado me ligou aqui, ó, doutor, estou aqui na porta da delegacia e o delegado não está deixando aqui eu ver o cliente. Falei, mas calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Ligou para a prerrogativa de Macaé, liguei e tal. Aí eu liguei aqui para o presidente também, doutor. Aí ele falou, Fabiano, eu estou aqui, já liguei para lá, mas assim, eu estou enrolado agora, se quer dar um pulinho lá, eu vou lá. Aí eu vou lá na delegacia. Chego lá, tudo bem, doutor? Doutor, aquela coisa toda e tal. E aí, só fazer uma ressalva, porque a delegacia federal aqui, ela pega mais de 20 municípios. Então, assim, é uma loucura. As pessoas que vêm... E Macaé... a competência é muito grande. Então, assim, é muita gente que vem para cá. E aí eu fui lá conversar lá com o delegado. Doutor, tudo bem? Tudo bem? Então, estamos aqui. Aliás, tinha até que conversar com o doutor, porque eu cheguei recentemente aqui. Não, doutor, então chegou uma boa hora para a gente conversar. O que aconteceu? Não, tem um advogado aqui reclamando que o doutor não está deixando ele falar com o cliente dele. Doutor, mas nem estou sabendo de nada. Eu, como não? Ele está aqui, ó. Vamos aqui. Doutor, vem aqui, por favor. Isso aqui é o delegado, prazer, tal, Fabiano, tal. O que foi? Não, que vai meu cliente. Não, pode falar agora. Ah, fulano falou que você não deixou. Eu não estou sabendo de nada, doutor. E aí ele viu o cliente, levou lá o cobertor para o cliente que ele queria levar lá, aquela coisa toda. Então, assim, como foi dito ali pelo Kelvin, o prerrogativa não para nunca. E nesse período de Covid, mais ainda, porque a dificuldade está aí, sabe disso. Como foi consumidor, trabalhando aqui, atuando diretamente junto ao município em relação aqui aos sobrepreços, OAB jovem, mulher, enfim, é uma coisa que não tem faltado trabalho. É o que eu falei. Essa Covid, ela antecipou no judiciário muita coisa que, na minha opinião, iria acontecer daqui a 10 anos, mas já está agora aqui. E em relação ao nosso trabalho, a gente vinha num patamar desenvolvendo, ela fez que a gente fosse cada vez mais presidente. Aliás, falando nisso, eu queria fazer uma pergunta para os amigos, né? Porque nós estamos aqui, ó, mais de uma hora falando aqui sobre o nosso trabalho. Nós não, Fabiano. Vamos ser justos. Não precisa falar. Mas, enfim, as pessoas perguntam muito, né? Eu vejo muito isso em meio ao estudante e até a alguns advogados mais novos. A gente faz muito esse trabalho em relação a isso. As pessoas acham que a gente ganha alguma coisa para ser presidente de subseção, para estar no conselho, ou seja, para estar em qualquer cargo, né, na subseção.
E eu sempre digo, gente, o trabalho é voluntário, está na lei, a gente não tem nem isenção da anuidade, paga anuidade com todo mundo. Né? Mas, assim, é uma situação que a gente tem que esclarecer. Nosso trabalho é voluntário, então a gente faz por amor, porque a gente gosta, a gente quer buscar o melhor realmente em relação a esse trabalho e mostrar que é possível verdadeiramente que essa grande engrenagem chamada OAB possa funcionar em prol do advogado. Exatamente, Fabiano. O trabalho nosso é voluntário, totalmente voluntário, trabalho de dedicação, trabalho pelo amor à classe, pelo amor à sociedade, porque a finalidade da ordem, né, o artigo 44 lá do Estatuto a finalidade é o Estado Democrático de Direito, a justiça social, e nessa visão, né, que a gente trabalha de forma voluntária, inclusive aqui na subseção de Iguaba, né, a Margot na época também, como conselheira titular, eu como suplente, e agora eu como titular, nós atuamos muito nos conselhos de direito aqui, o Conselho de Assistência Social, nós somos conselheiros aqui, né? A OAB está como conselheira e, no momento, eu, como presidente, estou como conselheiro titular do Conselho de Direitos, né? da Criança e do Adolescente, no CMDCA, né? O Conselho da Pessoa com Deficiência de Iguaba Grande, no Conselho da Mulher, no Conselho do Idoso, né? Então, assim, nós estamos aqui, nesse período, eu trabalhei tão quanto como conselheiro, como presidente também. Eu falo assim, que eu trabalhei muito como conselheiro, mais até do que como presidente, mas uma coisa complementa a outra, que eu estou no exercício da presidência, e aí trabalhamos muito no Conselho Municipal de Assistência Social, essas verbas que chegaram, tudo isso passou pelo Conselho, então a gente faz reuniões, participa das reuniões, a OAB está dentro das comissões de orçamento, financiamento, comissões de fiscalização das entidades. Então, assim, tudo isso é trabalho da ordem, né? Até desagradar o poder público, porque muitas coisas, né, não estão da forma que gostaríamos que estivesse, né, contrários à lei. Então, assim, a gente tem trabalhado incessantemente, é importante frisar que o trabalho é voluntário e ultrapassa, né, o trabalho da OAB, não querendo, né, menos importante os outros órgãos de classe, mas o trabalho da OAB é muito feito fora das quatro paredes da ordem, né? A gente faz isso para a sociedade, pela sociedade, em prol da sociedade, automaticamente a gente está ajudando a advocacia que está inserida nessa sociedade. Então, assim, fortalecendo o Estado Democrático de Direito, as leis, a justiça social, automaticamente a gente está fortalecendo a advocacia, o cidadão, a família do advogado, a família no geral. Então, assim, isso é muito importante para a gente deixar bem claro essa questão. Em relação, até eu peguei um foco aqui, voltando para o foco da questão do trabalho, como é que está o protocolo nos fóruns? Eu tive uma situação, um protocolo em relação ao processo físico, que nem estava falando aí, eu peguei um gancho aí com o que o Kelvin falou, que manda e-mail, não manda e-mail, a gente sabe que o estado de guerra que a gente viveu, né, a gente aprimorou em muitos anos-luz, né, estamos à frente. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não era nem a 15ª potência armamentista, e terminou a guerra como a grande nação armamentista. Então, assim, foi a necessidade que faz o momento aí, e cada um tem que se aprimorar. Quem quiser ficar, vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás e vai ser igual um rolo compressor, porque a tecnologia está aí, o direito tecnológico, as inovações, o direito digital. Então, assim, precisa aprimorar. Mais uma vez eu bato, precisa aprimorar, precisa desenvolver, precisa estudar, precisa realmente estar ali em busca do melhor, ali buscando o aprimoramento da advocacia, e a OAB tem dado essa ressalva, né, esse respaldo. O processo físico, nesse dia eu fui no cartório, o processo físico, ele falou assim, o físico, doutor, você vem aqui, a gente trata de forma física. Eu até achei interessante. O processo eletrônico, tu manda e-mail. Eu falei, mas eu queria impulsionar, porque muitas das vezes, né, o cartório não acompanha. A gente tem mania de peticionar, ver que está demorando e reclamar. Eu ainda tomei um certo esporro, né? Doutor. Aí depois ele falou, não, você faz o seguinte, doutor, você vai lá, manda um e-mail
que a metade dos serventuários estão trabalhando de forma remota. Aí eu falei, só que não, porque eu mandei um e-mail, esse mesmo serventuário que falou comigo pessoalmente, respondeu o e-mail no dia seguinte. Eu falei, que raio é esse? Né? Mas tudo bem. Né? Então, assim, cada um, esse que é o problema, cada comarca tem feito de um jeito. Isso tem sido um grande desafio. As audiências virtuais, a forma de encaminhar um link, turma recursal, né? Nesse dia eu mandei e-mail para o COGES lá, porque a turma recursal encaminhou o link dentro da publicação, manda peticionar, uma comarca manda o link, outra não manda o link, outra manda o link pelo cartório que manda o link. Então, assim, isso aí criou um grande desafio, porque a gente advoga em várias cidades, criou um problema sério, porque cada lugar a gente tem que ficar muito apreensivo por conta disso. Isso aí me atrapalhou e muito. Quase tive problemas, né, mais sérios por isso, mas foram todos eles contornados, né? Em relação à questão antigamente nós tínhamos muita necessidade, a gente que está como presidente de ordem, né, da jovem advocacia que sai crua e tudo mais. Só que como é que está sendo feito o trabalho, Fabiano e Kelvin, em relação aos idosos, advogados idosos, que agora virou a nossa preocupação, inverteu, porque os advogados idosos não estão acompanhando a tecnologia, né? Eu já, quando você caiu, a gente estava até falando, né, Kelvin, em relação aos nossos funcionários, porque nós estamos aqui na ponta da lança, mas temos os nossos funcionários que atendem de uma forma muito generosa o advogado, que eles precisam de aplausos também, e eles que atendem ali o advogado, o estagiário, na frente, da linha de frente, e ver a tristeza do advogado, aquela questão dele tentar pegar. Como é que está sendo feito o trabalho aí para o advogado idoso na subseção de Cabo Frio de Macaé? A palavra primeiro agora, né? Quando a internet cai de novo, né? Vamos lá. Bom, a questão da advocacia mais vivenciada, né, é muito delicado, porque eu tenho hoje advogados que eu estava falando em relação ao processo eletrônico. A lei do processo eletrônico, ela é de 2006. Nós estamos em 2020. É bem verdade que o processo eletrônico em Macaé implantou em 2017. Mas eu tenho advogados até hoje que gostam de usar a máquina Olivetti. Ele não está adaptado ainda ao Word, ele não está adaptado ainda ao PDF, ao Excel. Eu me lembro que o ex-presidente do Conselho Federal, o Carlos Lamáquia, ele dizia o seguinte, olha, o advogado, além de ter que fazer a prova da OAB, não chamada de OAB, como vocês sabem aí, ele tem que fazer uma faculdade de informática. Por quê? Porque aqui nós temos que conhecer de PDF, de Excel, de PDF-A, de navegador Internet Explorer, do Chrome, Firefox, e isso é um linguajar que a gente deixava para o pessoal cortar de informática. Então isso agora faz parte do dia a dia do advogado. E nesse período de Covid, que você falou aí de audiência virtual, despacho virtual, não tem dúvida disso, mais do que nunca, o advogado tem que se capacitar sempre. E o que a gente tem feito aqui na 15ª subseção? Cursos constantemente. É óbvio que, quando entrega a carteira do advogado, eu fui até em Cabo Frio, antes dessa pandemia, mais uma vez agradecer aqui a homenagem que recebi lá, e eu vi uma situação que o Kelvin faz lá com o pessoal, que faz aquele curso lá com o advogado que vai receber a carteira, achei assim, tudo demais interessante aquilo, e passei também a fazer isso aqui em Macaé. Por quê? Porque tem que falar para o advogado aquilo que realmente ele precisa saber nesse dia a dia, porque o início da profissão é muito difícil, mas aí também falando em relação ao advogado mais idoso, a mesma forma. Por quê? A gente faz um curso aqui do processo eletrônico para o advogado, tem advogado aqui, na primeira aula e não volta mais, já aprendeu tudo. Eu mesmo, eu só faço processo eletrônico, TRT e TJ, eu aprendi sozinho. Eu sou daquele de pessoa que eu compro um aparelho novo, eu não leio o manual, não. Eu vou ligando e ver o que vai dar. Se der certo, acabou. Se der errado, aí eu vou pro manual. Não é para fazer igual eu faço, não, tá? Mas eu faço isso. Então, a gente faz um curso aqui com 7 aulas, eu tenho advogado na primeira aula, não volta mais, já aprendeu tudo e pagou por 7 encontros. Agora, eu também tenho advogado aqui que fez as 7 aulas e vai voltar 1, 2, 3 cursos, porque cada um tem a sua dificuldade. Não tem como não falar sobre isso. Então, assim, eu tenho alguns advogados que, aí é de cada um, eu nunca vou falar para ele fazer isso, que acabou contratando pessoas para fazer esse trabalho
de digitalização, de protocolar, que ele não quer fazer, mas aí é a opção dele. Criou até uma outra profissão, um assistente do advogado, digamos assim. Mas a nossa subseção aqui, imagino que os amigos também fazem a mesma coisa, tem feito a parte dela com os cursos, colocando à disposição. Aqui a gente fala o seguinte, os cursos estão sendo colocados à disposição com os professores de alta qualidade, com a maior paciência possível, para que possa desenvolver. E nesse período de Covid, que prega essa recomendação, não tenha dúvida, é cada vez mais pregar a capacitação que respeita ao audiência virtual, ao despacho, ao próprio processo eletrônico em si, porque a gente sabe, não é fácil, não tenha dúvida disso. Mas, fazendo coro aqui a fala do meu amigo Diego, a OAB está aqui para isso, para poder justamente fazer aquilo que precisa para auxiliar o advogado. Eu até estava eu queria fazer uma reunião aqui com algumas faculdades aqui, para poder fazer uma solicitação aqui, quero também nesse momento até deixar claro aqui, tanto para meus amigos aqui da faculdade da UF, da Estácio, para poder inserir algumas matérias eletivas na grade curricular em relação a justamente isso, ao processo eletrônico. Porque o advogado ele já tem lá a sua dificuldade, mas quando chega aqui, né, ainda tem outras em relação ao processo eletrônico em si. Então, a gente tem feito nosso trabalho, mas a gente sabe que, obviamente, esse trabalho é incansável. Aqui em Cabo Frio, na verdade, eu, nas gestões passadas, né, desde 2012, eu rodava algumas subseções aplicando o curso de processo eletrônico. Uma ferramenta que eu sempre quis fazer. Comecei pelo STJ, né, que foi um dos primeiros tribunais a dar realmente a ferramenta de processo eletrônico. O Tribunal de Justiça também com agravo, começou com a questão do agravo e tudo mais. Então, sempre mandou bem a questão do processo eletrônico. E, efetivamente, as pessoas mais idosas têm um porém em relação aos demais advogados. A questão do deslocamento nesse tempo de pandemia para poder ir para a OAB e ser orientado por um funcionário ou por algum advogado também. Assim, um advogado de 80 anos, como é que ele vai para a sede, onde está tendo um movimento de advogados? Aqui nós já passamos a atender a população também, entendeu? A população faz agendamento também, ou então chega na OAB, se não tiver muita gente, a gente consegue atender alguém da população, até porque os prazos voltaram, os processos éticos e tudo mais, então a gente tem que atender a população, mas a gente tem essa barreira com o idoso, de não poder sair de casa hoje para poder pegar uma orientação. No período de pandemia, eu auxiliei praticamente 20 colegas, através do TeamViewer, instalar programas. Entendeu? Então, até advogado que estava em Juiz de Fora perguntou como é que eu faço para instalar. Instala o TeamViewer para mim, que eu instalo para você. E ia instalando para os advogados. O advogado que eu passei a instalar 9h30 da noite, deu problema no antivírus. 11h30 eu terminei de fazer a instalação do computador dele. Isso ajudando a advocacia. Né? Agora, o peticionamento, o que eu faço com o colega? Eu falo, eu não tenho como te ensinar online, é muito difícil. Né? E manda um subestabelecimento com prazo de 24 horas, eu friso bem isso, estabelecimento com prazo de 24 horas. Eu protocolo o nome do advogado, depois eu saio do processo, não fico vinculado, mas eu estou auxiliando o colega. Mas das formas de auxiliar o colega é assim, entendeu? Ele passa um subs, eu peticiono e sai do processo, não tem problema nenhum. Mas na OAB tem funcionários que estão ali aptos a ajudar o advogado a peticionar. A ensinar é um pouco mais complicado, mas auxiliar o peticionamento, tanto o TJ quanto o TJ, perfeitamente. O problema hoje é o ProJuiz, que está vindo, do TJ, o juizado. Então, acho que agora em agosto deve entrar a segunda etapa de implantação, e deve pegar Cabo Frio, Macaé, né, vem Macaé, Iguaba, deve ser agosto, setembro, vai implantar isso. Entendeu? E falando nessa questão do sistema do tribunal, eu queria saber com vocês o seguinte: vocês estão achando essa constante estabilidade do sistema do TJRJ? Quem trabalha com o federal sabe que, para mim, o melhor sistema hoje é o EPROC, não se fala em outro. E o Tribunal de Justiça escolhe um como TJRJ, que é um sistema pago, né? O EPROC, salvo engano, é gratuito. E também tem o ProJuiz também, o PJE também, que o CNJ escolheu também, e também um sistema um pouco difícil, instável. Para mim, todos os tribunais trabalham com o EPROC. O melhor sistema para mim que tem até hoje. Não está fácil, não. Essa estabilidade, até hoje, por exemplo, está tendo estabilidade aqui no TJ. Semana passada, eu vi até que o ABRI fez a solicitação lá em relação a isso.
E não é fácil, porque o advogado está ali já no afã de tentar resolver alguma coisa, aí ele quer protocolar, ou ele quer distribuir, não consegue, aí fica chateado. Inicialmente ele acha até que é a internet dele, mas aí ele compartilha num grupo, alguns amigos, e vê que o problema não é só com ele, é com o geral, e aí tem a chateação. Eu estou vendo agora aí o TJ migrando aí para o PJE igual o TRT, né? E a ideia deles é melhorar, é claro, mas enfim, eu não sei. Assim, lá o federal, eu não faço federal, eu não sei em relação assim, o EPROC, lá o Apolo também, o Apolo que era anterior, né? Enfim. Mas eu acho que a ideia é melhorar, mas o TJ, já de muito tempo, né, na minha opinião, de todos os tribunais, é o que mais aparece a instabilidade. E essa semana, então, já começamos nessa situação difícil. Mas, enfim, eu vejo essa estabilidade muito ruim, né, em tantas essas questões que a gente vem passando. E, por óbvio, é claro que a gente sabe que a ideia é melhorar, mas não está fácil, não. Em relação à estabilidade, a gente faz parte de muitos grupos, né, Kelvin? Muitos grupos de WhatsApp, foi uma reclamação recorrente aí, e a gente tem sofrido na pele as instabilidades, mas o Tribunal de Justiça aí normalizou. Em relação ao TRT, em relação ao TRF, a questão da volta dos fóruns, né? A questão do TRT, tinha uma equipe aí que estava fazendo uma análise aí dos espaços físicos e tudo mais, para poder fazer essas audiências virtuais. Nós tivemos aqui em Araruama, por exemplo, o juiz não estava com intenções de fazer as audiências nem virtuais, mas agora voltou atrás e vamos começar a ter algumas audiências virtuais, porque já estão mais de 600 processos, né, paralisados, e aí estava tendo um prejuízo enorme aí na lentidão processual, muito processo aí paralisado. TRF também, nós temos aqui em São Pedro, não retornou. Estamos aí nessa expectativa, né, por conta dessa questão da estabilidade aí disso tudo. Eu, por exemplo, aqui em Guaba, né, em relação à vara única e o juizado, aí eu até pergunto para vocês, né, se vocês têm conhecimento, como é que está aí? Aqui a juíza baixou um ato ordinatório que marca uma audiência de conciliação, você tem que juntar a contestação até a audiência de conciliação. Ela não fala o despacho é omisso em relação ao julgamento antecipado, a IJ, as testemunhas, e cria um certo insegurança, né, para a advocacia, né, em tempos de pandemia, porque assim vai começar a marcar as audiências agora, a gente está pedindo um treinamento, e assim está sendo pago a forma. Já em Araruama, o juiz exige a audiência, no caso do juizado, exige a audiência, então você não tem opção. Aqui você tem a opção de não querer fazer, né, o advogado que não tem condições. Lá não, lá você não tem nem opção. Em Araruama, porque eu fiz lá agora, até infelizmente tive que trazer a cliente, porque é uma cliente idosa, de Araruama, eu tive que trazer para cá. Isso atrapalha até a advocacia regionalizada. Por quê? Eu tenho um escritório, já tive escritório em Araruama, mas hoje o escritório está sediado em Guaba. A minha cliente de Araruama teve que vir para o escritório de Guaba para fazer audiência. Isso, assim, da próxima vez, ela não vai escolher um advogado de Guaba, vai escolher um advogado de Araruama. Isso aí atrapalha, porque a pessoa idosa tem essa questão de não querer fazer aí. Então, assim, de um lado é bom, né? De outro lado é péssimo. Então, são os lados, né, de todo um problema, né, que temos aí em relação para enfrentar, que estamos muito no início. Nós sabemos que vamos ter uma jurisprudência, essas questões dos juizados. Cada juiz pensa de um jeito, né? E aí, em breve, teremos uma determinação, algo que vai ter que ser todo mundo seguir o mesmo caminho. Só que nós estamos nessa encruzilhada, nesse momento, nessa briga de entendimentos, em que a gente tem em cada comarca um modus operandi diferente. Vou falar o que eu ouvi. Isso já se aplica muito ao STF, né? O STF é o grande legislador do Brasil, né? Na verdade, para mim, o STF hoje é quem legisla
atua como executivo, legislativo e judiciário. Para mim, o STF ele alavancou para si os 3 poderes. Isso passou a ser um pouco também em relação aos próprios juízes singulares, juízes de piso, de primeira instância. Porque como a pandemia veio e não conseguiu se aprovar nenhuma legislação consolidada em relação aos períodos de pandemia, tentaram tratar sobre direito privado, tentaram tratar diversos assuntos, não foram. Abriu-se para os magistrados decidirem. Então, hoje, o magistrado ele pega a Lei 9.099 e ele declina da forma que ele quiser o tratamento da lei. Não vai ter conciliação, não vai ter EJ, eu já julgo. Isso, na verdade, foi o que o Diego falou. Isso acaba dando uma instabilidade muito grande para todos nós que advogamos em várias comarcas e não sabem como é que cada juiz vai pensar. O trabalhista da mesma forma. Eu acho que o Fabiano é um plano, né, Fabiano? Minha energia acabou aqui, vocês podem continuar, que eu estou com o meu break aqui, mas não estou segurando, não. Mas eu acho que a gente já pode caminhar para o fim. Eu estou aqui no prédio, prédio comercial, depois das 8 da noite pode fazer 2 obras aqui. Ele vai, apagou tudo, acabou tudo. A furadeira também. Mas, assim, eu acho que o juiz está precisando legislar também. Ele está podendo. Ele não coloca o judiciário. A lei não aplica a lei conforme tem que ser aplicada, ele vai arrumar uma maneira de conseguir que o processo ande, mas da mais célere possível, mas às vezes vai atropelar garantias fundamentais, assim também, principalmente prerrogativas. Então, eu acho que falta como o Diego falou, né? Está muito espaçado, as decisões estão diferentes, muito difusas, então acho que a gente tem que concentrar isso numa decisão mais sólida, um entendimento mais sólido de todos. Fabiano, hoje é internet. A internet, energia. A energia está voltando aqui agora. Calma, não é fácil, não. O negócio está complicado aqui. A energia está voltando agora, mas enfim. Bom, já então encaminhando para o final aqui, acho que o bate-papo está sendo bastante interessante aqui, todo mundo falando. Mas enquanto a minha energia também aqui está oscilando, vamos lá. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Se cair aqui, você pode terminar, sem problema nenhum. Como é que tem sido o contato da advocacia aí com TRT e TRF, uma vez que não voltaram ainda esses tribunais, gente? TRF. Pode falar, Diego. Não, na verdade, a última fala minha, eu falei um pouco dessa questão. TRT aqui, agora vai voltar a audiência, né? O juiz não estava voltando a audiência, o TRT de Cabo Frio, eu vou deixar o Kelvin falar, porque eu também atuo, mas deixar o Kelvin falar. Mas aqui em Araruama, que é a abrangência de Guaba, em relação à abrangência de Guaba, vai voltar agora as audiências, vai ser de forma virtual, já atrasado, porque o Cabo Frio já retornou, e o TRF também não tem ainda a previsão, eles estão contratando o TRT, uma empresa terceirizada para medir o local, né, até onde eu estava sabendo, e aí para poder começar a fazer essa questão aí das audiências virtuais de forma segura, sem passar por uma contaminação, né, porque a gente sabe que a gente está falando de fóruns de interior, a movimentação é menor, até porque, apesar do que a partir do dia 27, a prerrogativa que teve que trabalhar, provavelmente aí também, porque tiveram filas nos fóruns e tudo mais. No TRT, né, a gente sabe que a gente está falando de interior. Imagine no Rio, a gente sabe que aquelas filas monstruosas aconteceram, mesmo a Defensoria Pública não ter voltado, o Ministério Público não ter voltado. Então, ainda vamos ter uma sobrecarga ainda disso aí, mas assim, eu confio nas autoridades aí, eles estão fazendo o retorno gradual, né? E a gente tem que apoiar isso, porque isso beneficia a advocacia absolutamente, que está aí sendo tão prejudicada, né, nesse momento aí tão difícil que nós estamos enfrentando. Aqui o TRT ele voltou, Diego, mas audiência de conciliação, audiência inaugural, né? Eu ainda acho muito temerário fazer audiência de instrução por conta das testemunhas. Você hoje conseguir fazer uma audiência virtual e ter a segurança que a testemunha não está ouvindo depoimento da outra testemunha, que a parte não está ouvindo depoimento da outra parte, é complicado. Eu acho que ainda se deu essa garantia.
A gente conversa com a doutora para criminal e fala assim, mas eu peço para a pessoa virar a câmera, a outra pessoa sair, fechar a porta e tudo mais. Há umas medidas que têm que ser feitas. Você pode colocar aqui e compartilhar a tela. Eu posso compartilhar a tela da nossa transmissão, que será uma reunião particular, com outro dispositivo. É só você entrar no outro aplicativo e compartilhar a tela. É muito simples isso, entendeu? Então, eu acho muito temerário ainda fazer audiência de instrução, que significa botar júri, tribunal de júri virtual. Isso, para mim, eu não faço júri. Eu acho que deve ser muito difícil fazer um júri virtual. Imagina, você não conseguir ter a sensação, audiência olho no olho. A audiência olho no olho. O juiz tem que sentir a pessoa quando está mentindo, o juiz consegue absorver isso tudo, entendeu? Então, assim, as salas, por exemplo, criminal, né? As salas de lobby, né? Aí vai ter um momento em que o advogado vai ficar falando com o acusado ali, às vezes o advogado do presídio. O advogado que acaba sendo dono da reunião, o organizador, né? Mas como é que fica a confiabilidade disso, né? Tudo mais, a gente tem a LGPD. Eu acho que é confiável, até em si é confiável, né? Mas até porque se vazar alguma coisa ali, aquilo para todo o processo criminal, né? Não pode ter. Mas enquanto a Justiça Federal, ainda não há previsão. Ainda não há previsão de retorno. A Justiça Federal acho que está a mais atrasada de todas. Mas, assim, dentre as 3 justiças, estadual, trabalhista e federal, eu não sou trabalhista, eu faço muito pouco trabalhista, tem um advogado aqui que faz a parte trabalhista, mas pela OAB eu fui um dos presidentes que levantamos ali a bandeira no Colégio de Presidente Virtual, mas se fosse dada uma moção de aplauso à Justiça. Eu nunca vi uma justiça tão prestativa com a advocacia nesse tempo de pandemia, igual foi a Justiça do Trabalho. A Justiça Federal não foi muito bem e o TJRJ a gente nem se fala. Eu não digo juízes específicos, não, estou falando como todo o tribunal. TJRJ se de dar adicional para a população. Eu fiquei indignado com as atitudes da TJRJ durante essa pandemia, entendeu? Com atendimento, a forma de tratar a advocacia, com a forma de tratar o processo. O TRT está me ligando, colocando o telefone à disposição, doutor, estou aqui à disposição da advocacia, estou à disposição de todo mundo. Juiz mandando ofício para a OAB, colocando à disposição para mandar de pagamento, para querer fazer audiência logo. Pô, o tratamento foi desigual. Então, assim, tira o chapéu, você de aplauso para o Justiça do Trabalho. Não, sem dúvida, não está fácil realmente aí essa questão, não. Gente, eu vou pedir desculpa mais uma vez, a minha internet caiu 2 vezes hoje, a energia está oscilando aqui, ela está apagando de novo aqui, está uma loucura, aqui tem um dobrinho aqui. Está vendo uma furadeira daqui também? Tem uma furadeira também aí. Mas, enfim. Bom, então, assim, já encaminhando para o fim, né, já estamos aqui 1h40 falando um pouco da advocacia aí, nas subseções, a fala dos amigos aí, o amigo Kelvin em Cabo Frio, Raul Cabo, nosso amigo Diego aí, Iguaba, falei um pouquinho também aqui, fui prejudicado aqui pela internet, mas tudo bem. Mas, enfim, já encaminhando para o fim aqui, não há como não parabenizar aqui, né, a cada um dos amigos aí, né, e esse trabalho sendo desenvolvido aí nas localidades, porque eu tenho certeza que, direto e indiretamente, tem impactado na vida dos advogados nesse período tão difícil que é essa Covid-19. Então, parabenizar a todos os amigos aí, agradecer por ter também estado aqui conosco aqui nesse dia aqui, falando um pouquinho do trabalho de você. Óbvio que tem muita coisa que não falar, mas se for o caso, a gente fica para outro momento. Vocês estão trabalhando e muito, eu tenho visto aí, não tenha dúvida disso. Meu amigo Diego, as suas considerações finais. Fabiano, eu agradecer a OAB Macaé, né, seu nome aí, da mesma forma que o Kelvin tem admiração, também guardo uma estreita admiração por ti aí. Nós somos contemporâneos da época de Campos, né? Você formou na Faculdade de Direito. De Campos, eu formei na Cândido Mendes, somos contemporâneos também em ordem. Você tem uma admiração enorme, a sua história, né? Até que você compartilhou nesses dias sobre a Tribuna do Advogado, na época eu lembro da matéria. É muito legal. Então, assim, a gente poderia estar fazendo uma live só de trajetórias, que seria uma live fantástica. Aí o próximo tema, pô. Só aí já seria algo fantástico, ficaríamos aqui, de repente, a noite toda aqui. Então, assim, eu tenho certeza também. Estou aqui muito feliz, muito à vontade com vocês dois,
dois caras de fato, como advogado, como ser humano, como presidente de ordem, que admiro muito mesmo. O Kelvin, aprendi também a ter um carinho enorme, um cara que é um cara aguerrido, e o Fabiano também. As OABs, né, de Macaé, de Cabo Frio, estão de parabéns com a presidência, que não teria momento melhor, né, de estarmos passando por uma crise tão singular, com presidentes aí de muita garra, muita coragem, muita determinação, de muito trabalho, que não tem medo de fugir à luta. E, assim, estar junto com vocês nesse momento é algo que me conforta muito, saber que eu tenho aí com os presidentes, vocês dois, no conselho de muitos presidentes que já têm uma certa experiência, subseções maiores. E, assim, o que eu posso falar é que vocês podem contar com a OAB Iguaba também, contar com o meu trabalho, no meu singelo, na minha singela abrangência, mas, assim, a gente também está se empenhando. E, assim, fica à vontade para a gente marcar uma outra live, né? Gostei muito aqui. Dá um abraço apertado em todos, que a gente ainda está aí nesse momento aí de afastamento, mas em breve teremos aí a oportunidade, e eu acho que vai ser ressignificar muita coisa quando a gente tiver um próximo colégio de presidentes, ou um evento específico em qualquer outra subseção. Eu tenho certeza que nesse momento a gente tem que trazer fugiu a palavra aqui, mas, assim, tem que ressignificar algo que a gente possa dizer que mudou, né? Teve mudanças na nossa vida nesse momento. E, assim, trazer essa pandemia, porque eu vejo que as pessoas estão voltando à normalidade e a insensibilidade continua a mesma, as pessoas continuam no mesmo grau de insensibilidade, mas, assim, que para a gente fique com alguma aprendizado disso tudo, sabe? Porque o aprendizado disso tudo tem sido muito importante para a gente, que isso não caia no esquecimento de muitos, porque a gente torce muito que essa pandemia acabe agora, e que, se acabar hoje, né, que isso fique como aprendizado não só para a advocacia, estou falando a nível de humanidade, né, da gente mudar a forma de ser, mudar a forma de tratar, mudar a forma de amar, mudar a forma de ser muita coisa. Então, assim, além da advocacia, né, que a gente vive, mas, assim, como seres humanos, a gente precisa saber se ressignificar. E eu tenho certeza que vocês dois aí são duas pessoas que... O Kelvin é uma pessoa aí que eu vejo abraçando a causa. Teve uma situação do sinal lá de trânsito, né, Kelvin? Em relação ao estagiário lá, que ele foi lá, fez live, pegou e fez, aconteceu. O Fabiano não é diferente também, tem um histórico aí de busca ali. E, assim, isso aí eu só guardo admiração, porque isso aí é o lado do ser humano. Porque o mais importante na advocacia, né, a gente nem falou sobre publicidade de advocacia, mas, assim, a relevância, as pessoas estão muito sem relevância no caráter. E a profundidade da relevância no caráter, a gente vê com atitudes nobres, como a que eu vejo de vocês dois. E isso que gera confiança na advocacia. O nosso nome está nesses pequenos gestos, que são muito grandes, a meu ver, mas pequenos gestos de cidadania, de humanidade, que isso guarda admiração. Obrigado mesmo, vocês estão de parabéns aí, OAB Cabo Frio, OAB Macaé, está de parabéns com os seus presidentes, tá? Uma boa noite a todos e a todas que vão assistir essa live futuramente e vão tirar alguns aprendizados, né? Singelos aprendizados para a gente aí. Sem dúvida, sem dúvida. Toquel, suas considerações finais. Primeiro, só queria fazer uma consideração inicial antes das minhas considerações finais. O Fabiano está fazendo um ciclo de lives com os presidentes da subseção. Nós hoje, infelizmente, somos subseções da região dos lagos, não temos nenhuma representante mulher. Mas, pelo lado positivo, as três que tínhamos, que é a Margot, a Rosana e a Michele, são pré-candidatas a prefeito e vereadores de suas cidades. Então, alguém pode estar achando um ambiente de homens, né, nas lives, mas é por disso. As presidentes das subseções licenciaram para
a compatibilização eleitoral, né? Então, só esse ponto. E isso, o Diego, vice-presidente, já conheço ele antes de ser presidente da OAB, já frequentava a OAB Iguaba desde a inauguração, né, Diego? Então, acompanho o trabalho do Diego também como diretor da subseção, como vice-presidente, agora como presidente também, Diego, que faz um excelente trabalho ali, em parceria, em substituição a Margot, parceria do seu papel mesmo como advogado, como diretor de ordem, né? Então, trabalhou muito pela ordem, se conheço, está sempre cansado. Toda vez que eu ia na OAB Iguaba, te encontrava por lá. Então, sempre cansado, também trabalho em prol da advocacia. Também tiro o chapéu para você aí, como sempre. E os que assistiram a live, ou que pegaram um pedacinho daqui, outro dali, esse é o papel da ordem. O papel do presidente da OAB é justamente levar o nome da OAB, levar o nome da sociedade, brigar pela sociedade. Nós fazemos um juramento, temos compromisso, a gente faz judicial, direitos humanos, a rápida administração da justiça, justiça social, a gente fala sobre tudo isso na hora que a gente levanta o nosso braço direito lá e fala, eu prometo. Então, acho que isso está de todo advogado. Auxiliar a advocacia, principalmente auxiliar a sociedade. E nosso papel à frente da ordem seria justamente esse, levar a voz da sociedade às autoridades. Realmente foi o que o Diego falou um pouco lá atrás, a gente se dispõe com o chefe do executivo, mas sim, esse é o papel da ordem, nos cobrar deles, quando estiver errado, temos que oficiar, temos que levar para a imprensa, temos que ser público, temos que levar à justiça, o que for, e esse é o nosso papel. Não vamos nos furtar, não vamos abaixar a cabeça para nenhuma autoridade, quando ela estiver contra a lei, contra a sociedade, contra os valores morais e éticos de todos nós. Esse é o papel meu, o papel do Fabiano, do Diego, de todos os presidentes de subseção. Também o papel do seu advogado. Né? O artigo 40 remete a todo advogado tudo isso. Não são todos os advogados. Então, tem, na verdade, papel como advogado, seu papel como cidadão e, principalmente, seu papel em prol da OAB e da sociedade. Muito obrigado pelo convite, Fabiano. Contamos as ordens aí para uma outra live, um outro assunto, como quer que queira, tá? E voltando aqui à questão da sua admiração, a admiração que eu tenho por você, Diego, eu tento acompanhar o Fabiano pelo ranking de palestras e eventos que ele faz. Quando eu pensei que estava chegando perto, ano passado foi lá, eu estou aqui com mais ou menos mais do que uma por semana, né, de eventos. O Fabiano estava com 2 por semana. Eu falei, não dá para acompanhar essa subseção, não. Tem muito que aprender ainda. Enfim. Bom, gente, eu que agradeço a presença dos amigos aqui. A gente aprende um com o outro. Enfim, eu espelho, obviamente, em todos vocês, né? Eu vejo muito aquilo que alguns colegas fazem e tento fazer um pouquinho aqui em Macaé também, porque nem tudo que a gente vê em um lugar dá certo aqui, como dá certo em Cabo Frio, dá certo em Iguaba, dá certo em Casimiro, enfim. Então, a gente faz um pouquinho aqui dentro das nossas possibilidades, como bem vocês sabem, dentro de um trabalho que é voluntário. Mas, enfim, eu tenho todos os amigos aqui como sendo uma família. Eu costumo dizer que a OAB me trouxe grandes amigos e a família OAB é muito importante. Então, assim, eu me sinto abraçado por todos vocês no nosso grupo de Rio dos Lagos aqui, nosso coordenador, colega Samuel, também o grupo do geral dos presidentes aqui, enfim, essa diretoria da OAB Rio está sempre nos apoiando também, deixando muita vontade para poder falar alguma questão. Hoje mesmo eu falei aqui com o Fábio Nogueira em relação a essa questão aí, a gente nem falou também aqui, mas enfim, em relação a essa questão do Greja aí, que é uma dificuldade no Bradesco, que a gente sabe que tem sido esse problema também. Mas, enfim, então eu tenho todos vocês como espelho dentro daquilo que a gente pode fazer e poder contribuir. Então, eu que agradeço aqui aos amigos por estar hoje aqui. Como o amigo que bem falou, estamos aqui na licença aqui das nossas colegas que estão se candidatando aí a vereador e a prefeito, mas logo, logo nós teremos aí novidades em relação a essas questões e que a democracia, assim desejar, essas colegas estarão trilhando outros caminhos ou retornando, se for o caso. Então, eu quero agradecer mais uma vez aí os amigos, pedir desculpa mais uma vez pela minha internet, pela minha energia, está oscilando aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas, enfim, vamos que vamos no caso. E quero deixar mais uma vez aqui um convite para uma próxima live, sim, para ter esse bate-papo aqui, que vai seguir, obviamente, com os colegas aqui do Rio do Lago. Está marcado lá com meu amigo Márcio, lá de Búzios, está nosso amigo Nemi em São Pedro. Também está marcado também com o nosso amigo Aruama também. Vamos fazer por todas.
Já recebi convite aqui para fazer live também com os amigos lá da região do Norte. Já pediram para fazer live com eles também. E vamos embora. Até que mas você, Fabiano, você em Macaé, você não sabe se você é a região dos lagos ou a região norte. Pois é. É igual o Eduardo de Maricá. Ele não gosta de região dos lagos, não. Ele quer ficar com o pessoal de Niterói. Ele gosta de ficar um pouquinho mais pro Grande Rio ali, né? Eu estou no meio do caminho aqui. Eu pura e simples, né, exatamente isso. Eu me sinto muito à vontade, né? Eu até no início aqui da gestão, eu identifiquei, porque assim, Macaé não é a região dos lagos. Macaé faz parte da região norte. Só que aí, né, a coordenação da época me colocou junto com a região dos lagos. Tudo bem, eu estou com vocês aqui, né? Aí lá no site da OAB, Macaé está na região norte, mas eu estou na região dos lagos, eu estou com vocês em relação a tudo isso. Mas eu tenho um carinho com todos os demais presidentes e estamos juntos aí, gente. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês aí, diretoria, conselho, às comissões, delegados, aos funcionários, que realmente fazem diferença muito grande em nossa gestão. Até a próxima, porque agora a energia acabou de vez aqui mesmo. Até a próxima. Um abraço para você, Diego, Fabiano. Boa noite a todos aí. Tudo tira a live. Boa noite a todos.